Fala, impressionadores! Qual linguagem de programação você deveria aprender? Python ou JavaScript? Bom, a resposta direta é que depende. Mas não encerra o vídeo por aqui, porque nesse vídeo, no final dele, você vai entender qual dessas duas linguagens de programação você deveria escolher para os seus objetivos específicos. Então você vai sair daqui com essa resposta. Além disso, dentro desse vídeo eu vou explicar para você por que existem diferentes linguagens de programação e por que uma é diferente da outra e por que para algumas pessoas aprender uma vai ser melhor do que para outras pessoas aprender outra vai ser melhor. E por que essas duas linguagens de programação, Python e JavaScript, são as melhores linguagens de programação que normalmente eu vou recomendar para vocês aprenderem caso você esteja querendo entrar nesse mundo de programação ou então se destacar dentro desse mundo de programação. Esse vídeo daqui foi efetivamente a resposta que eu dei para o meu irmão quando ele me perguntou assim: João, ele me chama de João, afinal de contas também tem o sobrenome Lira, né? João, qual linguagem de programação eu deveria aprender? E eu dei essa resposta que eu vou compartilhar com vocês aqui dentro desse vídeo. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, tá? Por que existem várias linguagens de programação e não uma única linguagem de programação que te permite fazer tudo? Basicamente é o seguinte: uma linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de regras de como que você escreve comandos para o seu computador conseguir executar. Essencialmente, um computador, talvez você já tenha ouvido falar nisso, ele só entende uma sequência de 0 e 1, né? Que são informações binárias. Então, é uma sequência lá de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, e é isso que ele entende. Só que para a gente, ser humano, é muito difícil você conseguir entender essa sequência de 0, 1, não faz sentido nenhum. Então, o que você faz? Você cria o que a gente chama de uma camada de abstração em cima disso. Você cria comandos em texto que para a gente, né, para o ser humano, é mais fácil de ler, mais fácil de entender e mais fácil de pensar naquele formato. E você coloca uma camada ali no meio que faz essa tradução desse comando em texto para esse comando em 0, 1. E essa camada que você escreve, esses comandos em texto que você escreve, nada mais é do que a linguagem de programação. E por que existem diferentes linguagens de programação? E por que uma linguagem de programação é diferente de outra? Porque a linguagem de programação, normalmente, ela é construída visando algum objetivo específico. Por exemplo, você vai encontrar linguagens de programação que foram criadas com o objetivo de serem simples para um ser humano entender e simples de construir. Outras linguagens de programação foram construídas para elas serem o mais eficiente possível. Só que, para ela ser a mais eficiente possível nos mínimos detalhes, em termos de velocidade de execução mesmo, às vezes ela tem que ser menos intuitiva para o ser humano, porque ela vai ser mais próxima da linguagem do computador, digamos assim. E aí, dentro dessa esfera, você tem uma série de linguagens de programação que podem surgir, porque cada objetivo diferente do que você quer fazer, eu quero construir uma automação no meu computador, eu quero construir um site, eu quero construir um jogo e tudo mais, cada um desses objetivos vai ter características diferentes. Então, pode ser que eles tenham linguagem de programação diferente para cada um deles. Por que eu digo pode ser? Porque existem algumas linguagens de programação, como o próprio Python e o JavaScript, que costumam ser usadas para várias áreas, porque elas são muito boas e elas se desenvolveram muito ao longo do tempo. Então, elas têm soluções muito boas e é esse um dos grandes motivos que eu dou para dizer para vocês que Python e JavaScript são duas das melhores linguagens de programação que você pode escolher para você aprender se você está começando, quer entrar no mundo da programação, ou se você está buscando uma vaga, buscando uma oportunidade. Mas entenda só que, apesar de você ter linguagens de programação diferentes, meio que virtualmente você conseguiria usar quase que qualquer linguagem de programação para resolver qualquer desafio. Só que para alguns desafios, usar uma linguagem de programação vai ser muito difícil, muito complexo, porque não tem uma solução meio que semi-pronta para você, para aquele desafio específico. Então, por isso que escolher a linguagem de programação é um ponto importante, no sentido de que, é legal você escolher uma boa linguagem de programação para aprender em si, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você aprende uma linguagem de programação, para você aprender uma segunda, uma terceira ou uma quarta linguagem de programação, se você quiser, é muito mais fácil, porque você já entendeu como funciona uma linguagem de programação. Você só tem que entender os conjuntos de regras que a outra linguagem tem, diferente da primeira linguagem que você aprendeu. É quase como se você aprendesse, por exemplo, o português brasileiro, que a gente fala aqui, e aí depois você tem que aprender como é que funciona o português em Portugal. Português em Portugal, a lógica dele, a estrutura dele é idêntica à do português brasileiro. Obviamente vai ter uma palavra ou outra diferente, vai ter uma regra gramatical ou outra diferente, e aí você vai aprendendo essas diferenças. Mas, essencialmente, a estrutura que passa ali por trás, a lógica de programação que está ali por trás, essencialmente é a mesma. Beleza? Então, é mais ou menos isso que vai funcionar com as linguagens de programação.
Então eu digo isso para você também não ficar tão noiado assim, de tipo, putz, Lira, eu acabei escolhendo a linguagem de programação que não era a mais perfeita para mim em alguma situação. Cara, não tem tanto problema. Para você aprender uma outra linguagem, vai ser relativamente mais rápido. Beleza, mas voltando ao ponto de por que Python e por que JavaScript. Normalmente eu gosto de dizer o seguinte, Python e JavaScript são as duas linguagens que a gente vai recomendar por uma série de motivos. O primeiro deles é a demanda no mercado de trabalho. Se você olhar hoje vagas no mercado de trabalho de desenvolvimento, de área de dados, de programação como um todo, Python e JavaScript vão estar quase sempre lá na primeira e na segunda colocação. Eu confesso que é muito difícil de você até afirmar qual delas acaba sendo mais usada, qual delas tem mais oportunidades. Tem gente que me pergunta, Lira, qual a linguagem de programação que você acha que eu tenho os maiores salários, as melhores vagas? Cara, depende muito. Porque em um lugar você vai olhar e você vai ver que JavaScript está lá dizendo como é que tem mais. Em outro lugar você vai olhar e lá vai estar dizendo que o Python é que tem mais. Então, varia. Eu não escolheria a linguagem de programação de acordo com isso. Porque, afinal de contas, essas duas linguagens de programação acabam sendo muito usadas. E por que essa demanda tão grande leva a gente a um segundo ponto? Justamente pelas aplicações que elas têm na realidade das empresas. Porque essas duas linguagens de programação elas são muito versáteis. Então, elas não funcionam só para um único objetivo específico. Elas conseguem resolver uma série de problemas das empresas de forma muito eficiente. E aí, por conta disso, elas acabam sendo cada vez mais utilizadas. E aí, juntando isso, você tem uma série de recursos que existem nessas linguagens de programação. É meio que um ciclo virtuoso. Quanto mais a demanda do mercado cresce nela, mais pessoas aprendem a programar nessas linguagens, consequentemente, mais soluções surgem nessas linguagens de programação, e aí mais as empresas querem usar, mais demanda vai ter, mais vagas vão aparecer, mais pessoas vão aprender e vai criando esse ciclo virtuoso. Essas duas linguagens de programação já existem há um bom tempo e são muito populares a ponto de criar esse ciclo virtuoso e estarem constantemente crescendo e constantemente evoluindo. E além disso, tem um último ponto que eu particularmente acho muito importante, que é a facilidade de aprendizado. Tá? Existem algumas linguagens de programação que elas são efetivamente sim muito boas, mas elas não são fáceis de aprender quando você tem um primeiro encontro com elas. Elas têm algumas regras, algumas lógicas que são difíceis de você entender. Então, para uma pessoa que às vezes tem um pouco de dificuldade de aprender, ou então para uma pessoa que não está acostumada com o mundo da programação, às vezes esse primeiro contato pode ser um pouco difícil. Então, antes da gente entrar de qual você deveria aprender, Python ou JavaScript, eu quero dizer quando que você não tem que aprender nenhuma dessas duas, quando você tem que ir para uma outra linguagem de programação. Principalmente quando você tem uma vaga específica na sua mente que você quer aquela vaga. Ou quando você já sabe exatamente a área certinha onde você quer trabalhar e aquela área não pede Python ou JavaScript. Como assim, Lira? O que você quer dizer com isso? Só para dar um exemplo. Se você sabe, você tem certeza que você quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, tipo, putz, eu quero criar o próximo FIFA, o próximo Call of Duty e assim vai. Cara, para a área de desenvolvimento de jogos, muito provavelmente você vai acabar tendo que trabalhar com C++, que não é nem Python, nem JavaScript. Então, se você tem certeza absoluta que você quer se focar e se especializar em desenvolvimento de jogos, eu falaria, cara, aprende C++. Mas se esse não for o seu caso, se você não tem esse objetivo ultra específico e que você já sabe qual é a linguagem desse objetivo ultra específico, senão, afinal de contas, não faria muito sentido você estar vendo esse vídeo aqui. Se não for esse o seu caso, então eu falaria, cara, vai para Python ou JavaScript. Agora, quando ir para um, quando ir para o outro? Basicamente é o seguinte, o Python ele é muito usado para você criar scripts, para você criar automações e para você também trabalhar na área de dados, na área de inteligência artificial e para você desenvolver o que a gente chama de back-end dos sites. Então essas são as grandes aplicações de Python que você vai encontrar. Então você pode reparar que é uma gama até bem grande de aplicações que você vai ter no Python. Para a área de dados e inteligência artificial, ele é a ferramenta mais usada, a linguagem de programação mais usada. Para a área de desenvolvimento de sites, na parte de back-end, ou seja, aquela lógica, a estrutura de conexão com o banco de dados, as lógicas que ficam por trás do site, o Python também acaba sendo uma das linguagens mais usadas ali também. E quando você está trabalhando numa empresa, Lira, eu não sou desenvolvedor, né? Eu não sou dev. Eu trabalho numa grande empresa e eu quero usar alguma linguagem de programação para me ajudar aqui dentro, para eu poder automatizar uma tarefa, para eu poder fazer uma análise, para eu poder integrar com as ferramentas que estão dentro da minha empresa, e aí também o Python vai se encaixar perfeitamente para você, beleza? Além disso, o Python é, entre o Python e o JavaScript, a linguagem mais fácil que você tem efetivamente de aprender, porque a sintaxe dele, ou seja, a forma com que você escreve comandos, ela é mais simples. Se você olha um código em Python, você vai ver que ele é um código mais limpo, ele é um código mais fácil de você ler. Ele parece como um texto escrito mesmo.
Então, normalmente, Python acaba sendo recomendado também se é a sua primeira linguagem de programação que você quer aprender. E se você sente assim, putz, Lira, eu acho que eu vou ter dificuldade de aprender, eu quero pegar a linguagem que vai ser fácil para mim de aprender. Cara, vai no Python que você vai estar num ótimo caminho. O que não significa que pelo Python ser fácil de aprender, não significa que ele não é poderoso. Muito pelo contrário, né? Para ele ser usado para criação de sites, desenvolvimento de inteligências artificiais e tudo mais, ele acaba sendo ultra poderoso. Mas ele foi criado para ser fácil de entender, fácil de ler e fácil de aprender, beleza? Então esse é um ótimo caminho para o Python. Agora, quando que eu deveria usar o JavaScript, né? Para que o JavaScript é usado? O JavaScript, digamos assim, ele é o grande chefão da área de desenvolvimento web, vamos colocar assim. O JavaScript é o que permite os sites se tornarem dinâmicos. Sem o JavaScript, a internet inteira ia ser muito estática. Ia ser só página de texto escrita, podia ser bonitinha, mas ela ia ser muito estática. O JavaScript é o que permite os sites eles terem essa interação toda que você vê, aquelas animações, aquilo tudo é feito com JavaScript. Então o JavaScript ele funciona muito bem tanto no front-end de sites, que não tem muito como você fugir, você vai ter que sim usar o JavaScript no front-end de sites, quanto no back-end de sites. Então front-end é aquilo que, essencialmente, de forma bem resumida, é aquilo que você está vendo dentro de um site, aquelas telas que você vê de um site, aquilo é o front-end, e o back-end é o que está acontecendo ali meio que por trás dos panos, interagindo com o banco de dados e tudo mais. E o legal do JavaScript é que ele permite você fazer essas duas coisas, tanto o front-end quanto o back-end, tudo com uma única linguagem de programação. Então sim, o JavaScript ele é um pouquinho mais difícil do que o Python para aprender, mas não é também um bicho de 7 cabeças nem nada do tipo. A sintaxe dele só é um tiquinho mais difícil, porque ele tem um pouco mais de regras do que o Python. Mas se você pensa no caminho, Lira, eu quero me tornar um dev web, um desenvolvedor web, seja para criar site, seja para criar um site completo mesmo, cara, eu diria que o seu caminho vai ser no JavaScript mesmo e vai ser um ótimo caminho. Inclusive, o JavaScript também é muito usado para você fazer o desenvolvimento web. Você tem ferramentas do JavaScript que permitem com que você construa todo essa stack, é o que a gente chama de full stack. Né? Tanto a parte de back-end quanto a parte de front-end, isso tanto para sites quanto para aplicativos mobile também. Então, o JavaScript vai ser um ótimo caminho se você pensa em se tornar um desenvolvedor nessas áreas. Como eu falei, não dá muito para a gente comparar os dois em relação a Lira, qual é mais valorizado, qual paga mais e tudo mais. Particularmente, acho que não faz tanto sentido você escolher por essa comparação, porque os dois são muito valorizados, os dois têm muitas vagas, os dois têm ótimos salários, então escolhe no caminho que faz mais sentido para você. O que eu recomendaria de forma prática para você e bem resumida? Cara, se você quer trabalhar com desenvolvimento de sites ou desenvolvimento de aplicativos, eu recomendaria para você ir para o caminho do JavaScript, porque com uma única linguagem de programação você consegue aprender esse stack inteiro, toda essa lógica com uma única linguagem de programação. Putz, vai ser um ótimo caminho para você e é uma linguagem, não só uma linguagem de programação usada para isso, mas é a linguagem de programação que, digamos assim, vai reinar nessa área. Agora, se você não quer esse foco exclusivo, vamos colocar assim, desenvolvimento web, e quer aprender uma linguagem que vai abrir um pouco mais de portas para você, ou então, se você quer entrar mais na área de dados, inteligência artificial, ou usar uma linguagem de programação na empresa que você já trabalha para acelerar o seu trabalho, para otimizar as suas tarefas, aí então eu iria no caminho do Python, beleza? Então, o Python ele vai abrir, digamos assim, portas maiores para você no sentido de aplicações diferentes de uma linguagem de programação. Sim, o JavaScript também consegue fazer muitas dessas aplicações, mas o Python acaba sendo na prática mais usado para essas diversidades de aplicações, beleza? Lira, ainda assim eu estou muito na dúvida, ou então eu quero dar o pontapé inicial em alguma dessas linguagens de programação. Eu vou fazer o seguinte, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para você 2 cursos básicos. Um curso básico de JavaScript e um curso básico de Python. Se você está muito na dúvida ainda, minha sugestão, cara, assiste os dois. Assiste o de Python, assiste o de JavaScript. Cada um deles tem, a carga horária deles é baixa, então é fácil você conseguir fazer cada um desses cursos. Assiste um, assiste o outro e vê qual dos dois você se identifica mais. Se você se identificar mais com JavaScript, continua na trilha de aprendizado de JavaScript. Se você se identificar mais com o Python, continua na trilha de aprendizado de Python. E se você quiser aprender de forma completa os dois, tanto o Python quanto o JavaScript, a minha sugestão é você dar uma olhada na comunidade impressionadora, que eu vou deixar também o link aqui na descrição, que é a nossa comunidade onde a gente engloba os treinamentos completos da hashtag treinamentos. Aqui na descrição, dá uma olhada, vai ter ali uma lista de espera para você poder se inscrever com todas as informações. Dá uma olhada lá que eu acho que isso pode te ajudar. E antes da gente finalizar, um lembrete muito importante. Aqui nesse vídeo, o meu objetivo é dar a direção de como você começa, né, ou qual linguagem dessas duas você escolhe para você aprender. O que não significa que você só vai aprender uma única linguagem de programação na sua vida inteira.
o processo de aprender uma linguagem de programação é um processo de aprendizado constante. Seja em uma linguagem de programação mesmo, seja em... Putz, Lira, eu comecei aprendendo uma linguagem de programação, depois eu aprendi a segunda linguagem de programação, fui crescendo com duas, algumas pessoas querem aprender três. Então, é natural que ao longo do tempo você aprenda mais de uma linguagem de programação mesmo. Faz parte do processo. Porque algumas tarefas, depois de você se desenvolver muito numa linguagem, você vai olhar uma tarefa específica e vai falar, essa tarefa aqui talvez seja mais fácil resolver com essa outra linguagem de programação. Você vai, aprende as diferenças que tem para a linguagem que você já aprendeu como base, vamos colocar assim, e usa para aquele seu objetivo específico. Beleza? Então, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer sugestão que vocês tenham de tema é só colocar nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e pegar os cursos gratuitos que eu disponibilizei para você aqui na descrição. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.